Estamos ao vivo, Metanoia. Boa tarde, gente. Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na nossa live do Metanoia, nosso podcast. É muito bom ter vocês aqui. E uma ótima quarta-feira desde já, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre São José, sobre a vida de São José. Quem foi São José, né? Além de esposo, pai adotivo de Jesus, quem é este homem que é tão importante para a igreja? Quero já dar o meu boa tarde, Padre Douglas. Muito boa tarde. Boa tarde, Thierry. Boa tarde a todos. Prazer imenso podermos falar do glorioso patriarca São José, patrono da igreja. Amém. Vamos falar mais então dele. Roda a nossa vinheta para a gente já começar. Cá estamos. Gente, olha, eu quero pedir para vocês já compartilharem essa live, mandar aí para os seus amigos, familiares. É muito importante quando você compartilha. Muita gente também pode ter acesso a esse conteúdo e nos ajuda também na nossa evangelização, nesta obra de evangelização. Então, dá aí clica aí no link para compartilhar, deixa seu joinha para ajudar a gente também, ajudar o canal do YouTube da Rede Século XXI a continuar evangelizando e chegando a tantas pessoas. Então vamos começar aqui, primeiramente, Padre, sua bênção. Falei Deus boa tarde. abençoe, Deus abençoe. Amém. E, gente, quero pegar aqui para vocês, olha essa imagem linda que a irmã Luísa me emprestou para estar aqui com a gente essa tarde, essa imagem de São José, para que ele nos acompanhe, para que ele interceda por nós. Nós vamos falar aí um pouquinho de São José, que faz parte também da campanha que a Rede Século XXI, toda a Associação do Senhor Jesus, tem feito, a Coroa de Amor, mas nós queremos falar principalmente porque agora em março nós celebramos o dia de São José, no próximo sábado, dia 19 de março, né, Padre? Isso. E eu queria até começar com isso, perguntando para o senhor, por que dia 19 de março? A igreja comemora o dia 19 de março, tem duas datas, né, que que a igreja coloca como as datas para celebrar São José. E o dia 19 é por quê, Padre? E agora você me pegou. Talvez você tenha colhido. Foi uma pesquisa que eu procurei também. É porque eu me recordo da razão do 1º de maio, né? Mas a do 19 de março não me recordo agora. Será que é uma possível data, de repente, né, Padre, para a morte de São José? Eu também não sei, eu pesquisei. Inclusive aqui, se você quiser colocar no nosso chat, manda seu oi aí, manda de onde você é, mande suas dúvidas também. Mas de repente você está nos assistindo e sabe alguma coisa. Mas nós ainda falaremos sobre isso. Então vamos falar, Padre, além do dia 19 de março, nós comemoramos o 1º de maio de São José. O 1º de maio, ele foi colocado... data estipulada pelo Papa Leão XIII, não é? E sob esse título de São José Operário. Não é? Por quê? Ele é a figura mais antiga no Novo Testamento, apresentada como um trabalhador. Não é? No Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus é aquele que dá mais relevância a São José, por uma razão própria ali da confecção do Evangelho, porque São Mateus... ele escreveu o evangelho dele para a comunidade cristã de origem judaica. Então, para o judeu, era muito importante a descendência de uma pessoa. Quais as origens dela. É ele que começa o evangelho, né? Narrando. Isso, narrando. Veja, naquela simbologia dos evangelhos dos 4 seres vivos, o símbolo do evangelho de Mateus é o homem, né? O filho do homem. Justamente porque começa com a genealogia masculina de Jesus, né? Adão gerou Caim, que gerou, e vai assim, até chegar em José, o esposo de Maria que gerou Jesus. Então, a necessidade de demonstrar como Jesus é descendente dos patriarcas antigos. Para demonstrar que Jesus cumpre as Escrituras. Né? Isso é próprio do Evangelho de São Mateus. Justamente por isso, São Mateus explora mais o papel e a missão de São José. O contrário de Lucas, que, por exemplo, explora mais a figura de Maria. Porque a comunidade de Lucas era mais de origem grega. Eles tinham essa coisa com a figura feminina, por causa das deusas, etc. Então Lucas dá esse relevo a
a origem de Jesus em Maria. E Mateus dá relevo à origem de Jesus em São José. E apresenta, a primeira apresentação de São José era São José como carpinteiro. Então, um operário. Ali no século XIX, Leão XIII pega as primeiras manifestações de socialismo, fim do século XIX, e o socialismo, ele nasce, ele é próprio da origem do comunismo, o ser ateu. É o período da Revolução Industrial, em que muitas pessoas saem do campo, vêm para as cidades e começam a trabalhar em condições subhumanas, muita pobreza, muito sofrimento, muita morte. E esses eram os filhos da igreja daquela época, não é? E a igreja naquele período não tinha ainda respostas prontas para esse fenômeno da Revolução Industrial. Foi o próprio Leão XIII que depois escreveu a Rerum Novarum. E aí começa a se desenhar uma doutrina social da igreja. Mas antes da doutrina social, o comunismo começou a conquistar esse operariado da época, né? O proletário da época, porque eles sofriam, queriam alguém que oferecesse a eles alguma resposta, né? Contra os empregadores, os grandes detentores das indústrias. E começaram a surgir os sindicatos comunistas, né? E as pessoas começaram a se simpatizar com aquelas ideias comunistas e começaram a abandonar a fé. E começou-se a criar essa ideia de que o operário, né, deveria estar associado àqueles sindicatos comunistas. E começou a se desenhar essa figura do operário ateu, o operário revolucionário, o operário comunista. É aí que a igreja vai buscar resposta na sua tradição e nas sagradas páginas da Escritura. São José é um operário e ele é o oposto de um comunista. Ele é um crente por excelência, é um amante de Nosso Senhor e põe o seu operariado a serviço do Cristo. E aí, padre, o senhor está falando da questão, mas eles já haviam declarado, né, todo esse movimento comunista, socialista, a festa do dia 1º de maio como o dia do trabalhador. Do trabalhador, isso. Mas muito no sentido de lembrar da classe operária como aquela que é oprimida. E aí a igreja traz São José como esse representante, né, do operário, mas como aquele que dá vida ao trabalho na sua essência. Isso. E aí a igreja usa, então, dessa mesma festa para usar de festa de São José para que ele seja um exemplo real daquilo que é o trabalho como dignificação do homem. Perfeito. Inclusive, para purificar a noção de trabalho. Porque o comunismo vinha apresentando o trabalho como um instrumento de guerra, um instrumento de luta de classes, que é a linguagem própria do comunismo. Ou seja, vocês são trabalhadores, produtores da sociedade e, portanto, o trabalho dá a vocês um poder social. E vocês devem se rebelar, usar esse poder para se rebelar. Isso é uma distorção da noção de trabalho. Inclusive, está muito associado à devoção a São José nesse período com a doutrina social da igreja que vai se desenhar ali pelo próprio Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum. Porque o trabalho não foi dado por Deus para revolução, ou para manutenção de poder, ou para opressão. O trabalho é para dignificar o ser humano. Exatamente. O trabalho é parte da salvação. Aí, às vezes, a gente fala isso, alguém se pergunta assim, mas trabalho para salvação? Eu não vejo a hora de um dia chegar no céu e não ter mais que trabalhar. É porque as pessoas confundem o trabalho com a fadiga que o trabalho causa. Eu vejo o trabalho, ele faz parte da nossa natureza. O que aconteceu com o trabalho foi que quando o pecado original entrou no mundo, ele foi maculado. Assim como tudo que é da natureza humana foi maculado. Dizer que eu não quero mais trabalhar porque o trabalho cansa seria a mesma coisa que dizer ninguém mais quer se casar e homens se unirem a mulheres porque é uma relação tóxica ou danosa. Não é assim que a humanidade funciona. E geralmente ainda falando do trabalho, como a gente conhece aquela frase de faça o que amas e nunca mais precisará trabalhar, né? Padre, essa frase é verdadeira? Venhamos e convenhamos que não é um fato, porque muitas vezes amando aquilo que a gente faz, aí que o trabalho faz muito mais sentido. Sim.
traz essa dignificação que o senhor falou, mas no sentido de que aí entra essa confusão que o senhor acabou de citar. Entre o que é a fadiga do trabalho e o trabalho como essência de crescimento para o homem, né? Há algo de verdadeiro, sim, nessa frase, porque Deus criou o trabalho. E criou o trabalho para que, por meio do trabalho, o ser humano encontrasse felicidade e não fadiga. O pecado gerou essa fadiga. Presta atenção ali em Gênesis 3, quando Adão e Eva caem no pecado. E aí, uma das maldições que surge nos lábios de Deus é justamente essa: colherás o pão com o suor do teu rosto. Aí dá a impressão, bom, então Deus deu trabalho como castigo. Não, não era isso. Já existia trabalho, porque no capítulo anterior, Deus criou o homem e a mulher, os colocou no jardim para que cultivassem do jardim. Então já havia trabalho antes do pecado. A diferença é que antes do pecado, o trabalho era pura satisfação. Com o pecado, o trabalho se torna fadiga. Ele se torna penoso. Mas veja, o trabalho já existia antes do pecado e continua existindo depois. Então sim, no céu, nós vamos trabalhar. Ai, Deus me livre. Não, Deus me livre da fadiga, Deus me livre exatamente. do peso. Mas observem, basta se observar. Observa a natureza humana. Se nós não fazemos nada, quando você tira férias e fica em casa sem fazer absolutamente nada, não vou trabalhar, começa a tomar conta de você o tédio, o ócio começa a incomodar, e isso é experiência unânime. As pessoas querem ficar sem fazer nada, mas quando estão sem fazer nada, não vê a hora de arrumar algo que fazer. Porque não é da natureza humana a inércia e o ócio. É da natureza humana o trabalho. Mas nós queremos... O trabalho é toda a atividade humana. Qualquer atividade humana. Cuidar dos filhos é trabalho. Educar é trabalho. Cuidar da casa. Cuidar da casa é trabalho. Eu estou falando de trabalho. Eu não estou falando daquilo que a modernidade tornou o trabalho. Eu não estou falando de emprego. Talvez essa associação também que as pessoas façam, né? O emprego. Não, trabalhar não necessariamente é estar empregado ou prestar serviço remunerado. Estou falando de atividade humana. É próprio do ser humano estar em atividade. Então nós vamos estar no céu fazendo o quê? Parados? Não. Nós estaremos adorando, glorificando, louvando, intercedendo. Estaremos em atividade, né? Em atividade, portanto, em trabalho. Mas esse trabalho trará satisfação, bem-aventurança, experiência de glória, felicidade. Então, a tentativa ali de trazer São José no 1º de maio era justamente para suplantar a distorção comunista que se fez quanto à experiência do trabalho. O trabalho não é para nós tornarmos a sociedade um convívio insuportável, porque é isso que se tornaria se a égide, a temática comunista prevalecesse. Vamos olhar para São José. São José carpinteiro, portanto um operário, um trabalhador, e Deus entra na carpintaria de José. Entra como? No ventre de Maria, entra na vida de José. É verdade que ressignificando tudo, deslocando José, ou seja, José sai da carpintaria de Nazaré, vai com eles para Belém e não volta tão cedo para Nazaré, porque depois tem de fugir para o Egito. Então o carpinteiro continua sendo o carpinteiro a ponto de Jesus ser conhecido futuramente como filho do carpinteiro. Então ele é o carpinteiro, portanto o operário, o trabalhador. Mas esse trabalhador, ele tem o seu trabalho agora dignificado pela vinda do Salvador. Então, o que dignifica o nosso trabalho? É a vinda do Salvador, não a vinda de uma ideologia. Era essa a proposta do 1º de maio. É engraçado, padre, o senhor está falando dessa questão de ressignificar, mas quando a gente olha toda a vida de São José também, e as pessoas às vezes, a gente tem poucos, né, poucos dados, vamos dizer assim, na Bíblia sobre São José. Então até é conhecido como o santo do silêncio, né, São José silencioso, mas patrono, assim como o senhor falou, né, da igreja, né, o mestre da igreja ali.
Então, assim, eu queria até que o senhor falasse dessa questão. Como que a gente pode olhar para aquilo que a Bíblia nos traz de informação sobre São José e pensar nesse silêncio de São José como aquele que não é só guardião da igreja, simplesmente porque a igreja pensou, vamos pensar em São José como guardião da igreja, mas porque ele foi guardião de Cristo, Sim. que é a igreja. Então, assim, como que a gente pode olhar para esse silêncio de São José e usar para a nossa vida? Porque São José é um exemplo para nós. Tem uma frase de Santa Teresa que eu gosto muito, que ela fala que não há quem recorra a São José e não seja atendido. Porque ela fala dela mesma, né? Sim. Tantas vezes ela recorreu a São José e nunca deixou de ser atendida. Então, é um grande exemplo para nós, alguém que nós podemos recorrer. Porque foi quem o próprio Deus escolheu para ser pai adotivo de seu filho. E aí, padre? A própria Santa Teresa, ela queria muito um diretor espiritual e na época dela ela não encontrou. E seria muito complicado porque ela começou a reforma do Carmelo e por conta da itinerância dela, era muito difícil, ela não era estável. Então, encontrar um padre que fosse diretor espiritual dela era difícil. E justamente porque ela já tinha as experiências místicas, alguns padres tinham reticência de ter que acompanhá-la. E ela conta nos escritos que ela adotou São José como diretor espiritual. E olha só, gente, a vida de Teresa de Ávila. Veja se ela não teve um bom diretor espiritual. Verdade, né? Funcionou muito bem. E realmente, Tchely, em termos de Bíblia, em termos de evangelhos, é um santo silenciosíssimo. Não há uma palavra de São José. São José não diz absolutamente nada nos evangelhos. Ele é citado nas narrações, mas em nenhum momento ele se pronuncia. Você tem diálogos de Maria, palavras dela, mas não tem de José. Primeiro, por uma razão. Tá? Vamos dar aqui essa resposta, porque pode ter alguém que, em nome da Bíblia, em nome dos evangelhos, diga algo pouco evangélico sobre São José. Não é? De que a gente está querendo dar centralidade a alguém a quem os evangelhos não dão. Não, os evangelhos foram escritos naquele período, no século I, com uma finalidade. A de demonstrar que Jesus é Deus, Filho de Deus, Filho do homem, Messias de Israel. Então, a centralidade dos evangelhos é a pessoa de Jesus. Os personagens aparecem na medida em que a vida deles e a presença deles revela algo de Jesus. Agora, isso não significa que esses personagens são meros coadjuvantes. Deus não usa seres humanos como objetos descartáveis. Não é da índole de Deus, não é do caráter de Deus. Os personagens no Evangelho não são só figuras, né? Coadjuvantes, figurantes. Não, olhe para a experiência cristã. Quando Deus entra na nossa vida, nós entramos para o reino de Deus como personagens importantes, como protagonistas do reino, não como figurantes. Então, José é um protagonista, assim como Maria é protagonista, como os apóstolos e os discípulos. Então, nenhum personagem está ali à toa para a gente ler os textos e dar de ombros. Inclusive, o senhor falou da questão de José como um cumpridor também das profecias, né, na vida de Jesus, porque Deus usou de São José exatamente para cumprir aquilo que se dizia na profecia de que viria da casa de Davi, o Salvador. Então, assim, ele não é simplesmente um homem aleatório. Não. Muito pelo contrário, né? E o senhor falou... Veja, ninguém questiona, qualquer pessoa que leia seriamente os evangelhos, vamos fazer um paralelo, ninguém questiona a relevância da figura de João Batista como o último dos profetas. Então você tem páginas e páginas de Antigo Testamento de profecias anunciando o Messias. Algum desses profetas precisaria cumprir a missão, né? Encerrar a profecia. Um profeta fala que vai vir o Messias, vai vir o Messias. Tinha que ter um para dizer, o Messias é esse. Foi João Batista. Então, os profetas são um encargo do Antigo Testamento. Existe um outro encargo no Antigo Testamento, que eram os patriarcas. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos deram a origem descendente, a origem familiar. Enquanto os profetas diziam que o Messias viria, tinha que haver aqueles que geravam a nação de Israel para que o Messias nascesse nela. Então, José é o último dos patriarcas.
São José cumpre o patriarcado de Israel, assim como João Batista cumpre a profecia de Israel. Tem também a realeza, né? Então não é à toa que no credo você tem a figura de Pôncio Pilatos, que está ali em nome do rei vigente do período, que era César, mas você também tem um diálogo de Jesus com Herodes, ou seja, os reis do tempo apontaram para o Messias, e justamente porque o Messias era uma espécie de ameaça ao poder, como se tinha, o condenaram. Você tem os profetas em João Batista apontando e os patriarcas. São José cumpre o patriarcado de Israel. O patriarcado recebe e cuida do Messias, entrega o Messias a Israel. E inclusive é descendente dos reis, porque é filho de Davi. Então, esse é o primeiríssimo papel de São José. E observa no Antigo Testamento a função dos patriarcas, né? Era de transmitir a herança. Abraão recebe a herança, as promessas. Quais eram as heranças de Israel? As promessas e a descendência. Então a terra que manda leite e mel, as bênçãos de Deus. Abraão recebe, transmite a Isaac, que transmite a Jacó. Então Jesus, uma vez que ele é a cabeça da igreja, ele precisa receber. Veja como Deus não suplanta, ele não vem abolir o que está instituído, ele vem receber e dar plenitude. Jesus vem receber para a igreja, para o resto da humanidade que não pertence a Israel, mas ele vem receber essas heranças. Para receber, ele tem que ser filho dos patriarcas de Israel. É São José que transmite a herança dos antepassados a Jesus. Dito dessa forma, a gente pode falar assim que São José não é só pai adotivo de Jesus, São José é pai adotado. Porque é o único filho que escolheu o seu pai. São José foi adotado pelo Filho de Deus. Adotado para ser adotivo. Eu vejo o mistério da encarnação. Como Maria. Ela é mãe daquele que ao mesmo tempo é o seu pai. Vamos assim dizer, é o seu Deus, é o seu Criador. Ser mãe do seu próprio Criador. A encarnação inaugura o absurdo divino, né? O encontro de papéis. Ela é filha e ao mesmo tempo mãe, e José é patriarca, pai e ao mesmo tempo filho. Isso é belíssimo. A casa de Nazaré é um grande mistério. Então São José não pode ficar de fora. Agora veja só, São José é o padroeiro da igreja. Quem proclamou São José padroeiro da igreja foi o Papa Pio IX. Que é o Papa anterior ao Leão XIII, que a gente falou agora, século XIX. E chama muito a atenção o fato de que a devoção a São José, como a gente tem hoje, é uma coisa recente até. Quando a gente olha lá nos padres da igreja, Idade Média, se fala pouco de São José. O senhor tocou num assunto que era onde eu queria ir, exatamente. Porque como o senhor falou, é recente. Acho que tem uns 150 anos, mais ou menos, que se voltou a essa devoção a São José. Mas eu até estava fazendo uma pesquisa, padre, que realmente hoje se voltou a essa devoção. Todos os últimos papas têm falado de São José, da sua devoção a São José, da importância de São José na igreja, na história da salvação, toda a vida dele. Mas, em algumas pesquisas que eu fiz, se falava muito de lá no começo da igreja, por volta do ano 300, 400 depois de Cristo, de como era comum os cristãos pedirem a intercessão de São José na hora da morte. Então não é algo de hoje pensar em São José como padroeiro da boa morte, né, que se diz, sempre porque foi. São José morreu ao lado de Jesus, de Maria, não existe lugar, maneira melhor de se morrer. Eu li uma frase uma vez, eu não lembro de que santo, mas eu preciso até pesquisar novamente, mas me marcou muito. Como que, falando sobre a morte de José, a chamada boa morte, né? E aí era uma espécie de poema. Pode a morte ser boa? Para dizermos que José teve uma boa morte. No cristianismo, em Jesus Cristo, tudo se refaz. Pode mesmo ter morrido tanto assim alguém que morreu nos braços da vida? Que se ele morre nos braços de Jesus e Jesus é a vida, essa morte não é tão morte assim, não é?
Então, é sim uma boa morte. Assistido, morrer nos braços da vida. Não é exatamente o desejo de toda a igreja? Então, José é a primícia da morte dos cristãos. É o primeiro a morrer como os outros cristãos morrerão depois dele. Morrer nos braços da vida. Por isso é invocado como padroeiro da morte. Queira Deus que todo cristão esteja nos braços da vida na hora da sua morte, ou seja, nos braços de Cristo e da Virgem Maria. Inclusive, é de inspiração josefina, não é? De inspiração em São José, certamente, aquela invocação final da Ave Maria, que ela esteja conosco agora e na hora de nossa morte. Exatamente. É como se nós estivéssemos nos colocando na posição de São José, porque está ali Cristo e está ali Maria. Exatamente. E padre, até falando dessa questão de José nos braços de Cristo e nos braços de Maria, e da forma como ele é invocado nessa questão de ser padroeiro da boa morte, mas muitos têm as dúvidas de, mas José realmente morreu, porque a Bíblia não fala quando ele morreu exatamente, mas a gente tem sinais até por conta das bodas de Caná, onde onde uma das citações, né, de Maria, onde ela fala realmente. Então, assim, se dá a entender que ali José já não estava mais. O que o senhor acha até da igreja falar muitas vezes que José já tinha cumprido a missão dele como pai a partir do momento que Cristo começa a sua missão? Fora de casa, vamos dizer assim, começa a sua vida pública, é como se José tivesse preparado também Cristo para esse momento. Então ele já foi, vamos dizer assim, porque ele já cumpriu a sua missão ali no papel dele da história da salvação. Biblicamente, a última menção que se tem da presença de José junto a Jesus é em Lucas 2, quando ele se perde em Jerusalém. E aí Maria menciona, é ela quem fala, né? Meu filho, por onde esteve, e teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Então Jesus, aos 12 anos, ainda tem José. Então tem a figura paterna ao seu lado. Dali para frente, João 2 já dá a entender a ausência dele em Caná. E essa ausência é mais do que confirmada no capítulo 19 de João, quando Jesus entrega Maria aos cuidados de João. Ou seja, tem duas informações aí, tá? Que para quem entenda de cultura judaica, de contexto judaico, de Palestina no tempo de Jesus, chega a duas conclusões óbvias, muito óbvias, no capítulo 19 de João. Primeiro, que Maria era viúva, porque se Jesus entrega sua mãe aos cuidados do discípulo, é porque ela não tem esposo para cuidá-la. Segundo, que ela não tinha filhos biológicos, porque além de Jesus, obviamente, porque a função de cuidar da mãe, uma vez que está viúva, é do primogênito. Isso é lei em Israel. Por isso Maria aparece no discipulado, acompanhando Jesus, se ela é viúva. Jesus veio cumprir a lei e não abolir, ele cuida de sua mãe. Morrendo o primogênito, essa função passa para um outro filho imediatamente após. Então é a prova bíblica de que Maria não tem outros filhos biológicos, porque Jesus entrega a um discípulo que, por evidências evangélicas, também não é filho nem de Maria nem de José, porque João é filho de Zebedeu. Está claro isso nos evangelhos, né? João e Tiago, filho de Zebedeu. Então, biblicamente, isso está claro. Agora, espiritualmente, né, qual é a função de José? Por que o carpinteiro? Se você tem tantos ofícios em Israel naquele período, Deus escolheu o carpinteiro, não escolheu o pescador, não escolheu outro artesão, não escolheu o arquiteto. Há uma figura, há algo de espiritual, né, de mistério ali. O carpinteiro é aquele que manipula a madeira. A obra-prima, a matéria-prima do carpinteiro é a árvore. Jesus é a árvore da vida. Jesus é aquela árvore do paraíso da qual Adão e Eva foram privados. Porque Deus, quando tira Adão e Eva do paraíso,
ele diz, né? Ele os expulsa e diz, tiremos eles daqui antes que eles comam do fruto da árvore da vida também. Ou seja, eles comeram do fruto do bem e do mal. A vida humana se tornou miserável a partir dali. Imagine a vida miserável e ainda por cima durando para sempre. Seria insuportável. Então Deus impede que eles comam da árvore da vida. Não era o tempo. Vem agora a árvore da vida. Só que a árvore da vida, ela vem encarnada. A árvore da vida quis se fazer homem. E um homem, na experiência humana, precisa ser criado. Educado, criado, daí vem a palavra criança. Criança na língua portuguesa é aquilo que é criado. Então a árvore da vida precisa ser polida, tratada, para se tornar homem em Israel. Ora, quem é que manipula a árvore? O carpinteiro. O carpinteiro. Nossa, padre, mas isso que o senhor está falando é tão significativo e tão belo, que aí eu fico pensando aqui também no cuidado de José, não só na profissão que ele tinha, que é muito significativa exatamente por essa explicação que o senhor dá, mas porque ele é a figura masculina de Cristo como homem na Terra. Então é ele que também molda ali o ser masculino de Jesus, né, como homem. Sim. E isso é muito belo, assim, eu fico imaginando a criação, como José falava, porque quando a gente pensa na criança ali, né, de repente fez alguma coisa que está errado e o pai vai lá, porque geralmente é assim, né? Eu, pelo menos, no ambiente que eu cresci, é assim, as mães são bravas, mas quando o pai fala, aquela voz de autoridade, é aquele negócio que te traz força. Então, é de uma beleza muito grande, sem contar todo o mistério do madeiro da cruz também, né? Que aí o senhor pode continuar. O pai, a autoridade masculina é a autoridade final. Né? E eu também, a minha experiência sempre foi essa. Eu apanhava todo dia da minha mãe. Então eu não lembro de todas as surras, que era normal. Mas do meu pai, eu lembro que eu apanhei 3 vezes na minha vida. 3 vezes. Eu lembro das 3. Porque assim, é a autoridade final. É a autoridade masculina. Então sim, na experiência humana, a figura paterna é fundamental para a formação do caráter. E porque Deus se fez homem e veio para salvar os homens, ele se deixou educar como o ser humano deve ser educado, com mãe e pai. E escolheu um pai à altura dessa missão. Basta. Quem é José? Basta ver que família foi dada a ele. Né? Você mede a seriedade de uma missão, de um missionário, olhando para a missão que foi dada a ele. Se me foi dada a missão de limpar um chão, então eu tenho capacidade X. Mas se foi me dada a missão de governar uma nação, então é porque entenderam que eu tenho mais capacidade, eu estou dotado de mais dons do que aquele que limpa o chão. O que limpa o chão tem dom para isso, uma dignidade. Mas o que governa uma nação tem dons mais elevados. Isso é algo próprio da natureza das coisas. Ora, olha a missão que lhe foi dada. A Virgem Maria e Jesus. Então daí você conclui quais dons estão nesse homem. Não é qualquer homem, é o homem. É o patriarca de Israel. É o pai em Israel, o pai. Não é? E tinha que ser o carpinteiro nesse sentido, não é, para modelar a árvore da vida, fazer sombra à árvore da vida, ser a figura masculina para a árvore da vida. Tinha que ser o carpinteiro até nesse quesito. A expressão bíblica que se usa para se referir ao homem é o varão. Né? O varão, que a vara é um instrumento de madeira em Israel, portanto feita por um carpinteiro para dar medida às coisas. Quando você vê lá na Bíblia, tal coisa tem que medir um côvado. Que era um côvado, é uma medida que a gente nem usa, é algo como daqui quase 1 metro, né? Do cotovelo ao último dedo, o côvado. Mas se usava uma vara. Então o varão é aquele que dá medida. É aquele que vai dar medida. E o varão educava por quê? Porque vai dar medida às crianças, aos filhos, vai dar a medida. E veja que interessante, Hélio, o filho do carpinteiro, ele vem ao mundo sobre a madeira e sai do mundo sobre a madeira. Da manjedoura à cruz, porque é a árvore da vida.
Então não é à toa, façam aí a conjugação do mistério. Tinha que ser na carpintaria, filho do carpinteiro, aquele que era a árvore da vida, que chegaria para nos salvar na manjedoura e morreria no madeiro da cruz para nossa redenção. Então, veja como José está costurado nos mistérios da nossa salvação. Nossa, eu acho isso tudo fantástico, assim, do quanto... A gente até falava, né, padre, na semana passada, da questão de simbólica, né, na vida humana, não só na vida da mulher, que a gente falava na semana anterior, mas eu estou pensando aqui na simbólica de Deus, né, na lógica de Deus para toda a criação, mas principalmente na lógica de Deus para a redenção do homem. E aí olhar para a vida de São José, que muitas vezes é esquecido, e a igreja tem se feito relembrar de toda a importância de São José, e olhar para isso. Mas, padre, enquanto o senhor falava, eu estava lembrando dessa questão da tipologia das coisas. E aí a gente lembrar de José do Egito. Qual que é a relação? Porque a gente sempre lembra de José do Egito, acaba associando sempre a questão de Cristo, de Jesus. Mas e a questão também dos sonhos de José do Egito, da justiça de José do Egito? Aí, se a gente olhar para José, que é conhecido como um homem justo, a Bíblia deixa isso claro, José era um homem justo, mas Deus falou com José também através de sonhos, né? José do Egito é figura, é tipo, né? Você falou tipologia. Tipologia, para quem não sabe, é uma figura no Antigo Testamento que aponta para algo no Novo, que no Novo é mais pleno do que no Antigo. José do Egito também é figura de José nesse sentido. Primeiro que José do Egito é patriarca. Ele é filho de Israel, filho de Jacó. Mas só no nome, né? Sim, não só no... E no nome, né? Então, é filho de José, filho de Jacó. O livro do Gênesis, ali é em torno do capítulo 45, a história de José do Egito. Deixa claro que Jacó tinha predileção por José. Então José é o patriarca predileto de Israel. Não é exatamente a mesma expressão que se pode aplicar a ele, é o predileto porque é o último patriarca, não é? Depois, é o patriarca que possibilitará, né, ele vai proteger os seus irmãos da fome. Houve fome em Canaã, e quem pôde dar guarida, né? Quem pôde receber em casa os seus irmãos e toda a sua família foi José no Egito. Houve grande fome, porque ele interpretou os sonhos do faraó, e graças a ler os sonhos e obedecer a revelação de Deus nos sonhos, ele pôde preparar guarida, ele pôde preparar morada para os seus irmãos, que saíram de Canaã e vieram morar com ele no Egito. Ora, não é exatamente isso. São José é a guarida dos seus irmãos, ou seja, de Israel, o protetor, e por isso o patrono da igreja. Porque a igreja, ela não começa com a multidão que é hoje. A igreja começa com a cabeça e com o membro mais excelente. A igreja da Nova Aliança, do Novo Testamento, ela começa na casa de Nazaré. Protegida, cuidada, também por um patriarca que sabe ouvir a Deus nos sonhos, como no Egito. Então, como no Egito houve salvação para os descendentes de Abraão, também no Egito houve salvação para os descendentes da Nova Aliança. Então, José, nesse sentido, é tipificado, né? Prefigurado em José do Egito, e ele é o cumprimento. José do Egito é uma profecia, não é? E veja também, por fim, José do Egito, depois de cumprida a sua missão, ele desaparece. Você não vê dos filhos de Israel, não há uma tribo de José. Você tem tribo de Judá, tribo de Levi, tribo de Manassés. Você tem tribo de todos os filhos. Não há uma tribo de José do Egito. José não deixa um legado próprio. É tanto que depois essa guarida no Egito se tornou uma escravidão. O povo se tornou cativo no Egito. Depois surgiu Moisés como libertador. Ou seja, o filho de José do Egito, um descendente de José, seria o libertador. Assim como o descendente de São José será o libertador. Mas José do Egito cumpre o seu papel e depois desaparece. Desaparece. Porque também São José cumpre a sua missão e desaparece. É justamente isso que faz de São José
o grande santo da igreja? Porque a vida de José descrita, na própria descrição contém humildade. Ele cumpre o seu papel e desaparece. Se há algo, santo do escondimento. Se há algo que aterroriza o demônio, é a humildade. Isso ele é, inclusive, considerado terror dos demônios, né? Terror dos demônios. Exatamente por isso, por conta da humildade de São José, né? Exatamente. E aí, padre, o senhor está falando dessa questão, né? De que é isso que agrada o coração de Nosso Senhor, né? Essa humildade, assim. Então, eu fico olhando para isso e pensando o quanto nós temos aí a possibilidade de usar de São José, assim como Santa Teresa d'Ávila, como nosso diretor, como nosso pai espiritual. E eu estava lembrando até porque hoje, né, no evangelho de hoje que a gente fala, ninguém chameis de pai. Ninguém chameis de pai, a não ser o vosso Pai do céu. Ninguém chameis de mestre, foi o de ontem. Foi o de ontem, verdade. E é engraçado que São José é o único a ser chamado de pai, além do nosso Deus Pai, né, por Jesus. Porque Jesus chamava José de pai, né, padre? Sim, claro. Apesar da gente não ter nos escritos ali, mas a gente pode ter essa certeza exatamente pelas citações de Maria, pelo que a Bíblia cita. Abba. Exatamente. E aí até falando um pouquinho disso, dessa questão paterna, eu queria até que o senhor falasse um pouquinho de José como esposo também. Porque aí a Bíblia, a gente falava um pouquinho antes, né, de como a Bíblia deixa claro que José era um homem justo. Por isso decidiu deixar Maria em silêncio, para que ela não fosse apedrejada e nada. Mas, padre, eu vi em uma das pesquisas também que eu fiz, que José, na verdade, acreditava em Maria. Sim. Então, assim, não foi só porque José amava Maria, então ele ficou com dó, ficou com medo dela ser apedrejada, e aquilo que ela estava falando não fazia sentido nenhum para ele. Mas como um homem justo, ele ficou com medo da situação. Não, na verdade, ele não entende o que está acontecendo, mas acredita naquilo que ela fala. Por isso, Deus vai até falar em sonho com ele. Mas, padre, essa questão do sonho em São José, a gente pode dizer que ali São José usou de fé porque era um sonho? Ou, na verdade, porque alguns elementos dizem pra gente, alguns estudiosos dizem que não era necessariamente um sonho onde José estava dormindo, mas era no sentido de aparição. Porque o anjo apareceu para São José, ou o anjo realmente apareceu em sonho. Há um pouco de mistério aí. Eu procuro ler as páginas da Escritura à luz das experiências. Ou seja, quando você tem dúvida sobre uma ação do Espírito de Deus, uma ação da graça de Deus em algo, como que você vai iluminar aquilo? À luz das experiências da graça. Entendi. Então você está lendo uma experiência da graça ali que está confusa. Mas foi sonho, foi visão. Então vamos olhar para a graça em si, como ela fala atualmente. Fala também em sonhos e visões. Agora, como funciona isso, né? O dinamismo, o mecanismo do dom, vamos assim dizer. Você vê claramente que José sonha e não duvida que é revelação. Então não é meramente um sonho. Havemos de convir que se um sonho contém uma revelação, ele não é só um sonho. Ele é também uma visão, ainda que em estado de sonolência. Há algo no sonho que é revelação que não deixa dúvidas de sê-lo. Porque nós sonhamos todos os dias, ainda que a gente não se lembre. Isso do ponto de vista clínico, neurológico da coisa. O sonho é a maneira das células cerebrais se manterem ativas. Então nós estamos em grau de sonolência, onde o cérebro não está com menos atividade, mas ele é um órgão que não pode parar, né, em hipótese alguma. Então o sonho é uma maneira dele continuar operando. Agora, quando Deus quer se servir do sono, do sonho, melhor dizendo, ele imprime nesse sonho algo da graça que instigará a consciência do fiel. Então, José tem esse dom. Nós não sabemos, aí não há escritos, mas pela forma como o Evangelho demonstra, certamente José era alguém com afinidade, afino a esse tipo de manifestação, porque não seria tão simples assim.
Daí o fato de alguns alegarem ser mais visão do que sonho. Mas se é um sonho com revelação, é uma visão. É porque você pode ter visão de duas formas, ou em estado de vigília ou em estado de sonolência. Então, independentemente de qual tenha sido a forma, a índole da revelação, é fato que José tem uma assistência do Espírito de Deus para não duvidar, para se certificar. Vejam só a seriedade das atitudes de José. Veja que é uma fé, nós usaríamos hoje a expressão uma fé carismática. É tão visão que ele não duvida, e não só duvida, como toma ações, ele toma atitudes compatíveis com o que viu. Então pega a mulher e o menino e vai para o Egito. Ele nem era do Egito, não morava no Egito, talvez nem soubesse para que lugar ir. Ele tinha que ir para o norte, voltar, descer para Nazaré, para Galileia. Mas é tão visão, é tão revelação que ele não questiona e não duvida e faz algo que seria humanamente absurdo. Também seria humanamente absurdo receber Maria. Agora, porque é homem justo, todos os escritos dão esse testemunho. José, ele não entende o que aconteceu na casa de Maria, mas em hipótese alguma, ele duvida da honestidade dela. Então ele resolve abandoná-la em segredo, né? Diz lá o Evangelho, mas o Evangelho diz assim, enquanto ele pensava sobre isso no seu coração, ou seja, ele pensava isso no coração, mas ele não tinha decidido ainda. Então veio o sonho. Na realidade, o que a tradição da igreja sempre compreendeu, que José, por não estar entendendo o que está acontecendo, a única coisa que ele pode concluir é que o que está acontecendo ali é um mistério. E como é um mistério, ele prefere deixar ali. Veja, é próprio de um judeu piedoso, né? Se é mistério, não toque, não mexa. A reverência, olha a reverência cultica de José. José entende que há algo de sagrado ali. Então é até mais importante do que a gente estava falando. Não é só simplesmente pelo amor, vamos colocar ali, o amor masculino, o amor humano por Maria, mas porque ele entende esse amor mistério. A Deus. Amor a Deus. Ele tem amor ao mistério divino. Veja, é um judeu de qualidade. É um judeu de fato, um israelita de fato. Mais uma razão para que ele seja o patriarca, né? Não é exatamente essa fé que você tem em Abraão, em Isaac, Jacó, uma fé cega no mistério e a reverência. Então, José entende, antes de receber a visão em sonho, que há um mistério ali que ele não foi convidado a fazer parte do mistério. Ele prefere se retirar. É Deus quem o chama para dentro do mistério. José, não tenha medo. Veja se o não tenha medo não é exatamente a fala dos anjos quando aparecem. O anjo disse isso a Maria. O anjo disse isso ao pai de Sansão, quando foi avisar que ele seria pai daquele que ia libertar Israel dos filisteus. Sempre tem o não tenha medo. O não tenha medo é sempre a introdução de uma grande missão. Porque é grande e, portanto, causa temor. Amedronta aquele que vai recebê-la. Não tenha medo de receber Maria. O que nela foi feito é obra do Espírito Santo. Então, pode receber. Pode deixar o mistério entrar na sua casa. Eu sei que ele é grande, que é incompreensível, mas não fique de fora dele como você está pensando em fazer. Então, São José é chamado para dentro do mistério e daí em diante ele já é protetor. Porque ele é chamado para proteger, em primeiro lugar, a honra da Virgem Maria e também a honra do menino, a honra de Jesus, para que Jesus não seja conhecido em Israel como um filho do pecado. Pode aquele que vai tirar o pecado do mundo ser conhecido como filho de pecado? Ou seja, filho de uma mãe solteira? Não, tem que ter o pai. E pai mesmo com fama de pai, fama de pai biológico. Essa informação de Jesus concebido do Espírito Santo, certamente Maria preservou muito bem essa informação. Nós não sabemos exatamente até quando, mas ela é dada depois aos apóstolos, para que isso seja posto por escrito.
não é? Para que isso seja posto por escrito nos evangelhos, porque é um mistério tão alto que quem tem condições de compreender e aceitar sem o Espírito Santo? Exatamente. Sem revelação do Espírito, sem Pentecostes, era muito difícil engolir essa. Quem de nós engoliria uma mulher aparecer grávida e dizer, não, foi o Espírito Santo? Calma lá, quantas mulheres antes de Maria ou depois dela engravidaram do Espírito Santo? Você há de convir que é um mistério tão alto que humanamente não se alcança. É engraçado, padre, que aí o senhor falando... É óbvio, né, assim como o padre fala, de que quem iria, né, conceber uma situação dessa, né? E aí, eu acho que isso nos faz olhar mais ainda para a justiça, para o coração justo e puro de São José. Porque imagina naquele tempo essa situação ocorrer com ele e ele ter esta piedade, como o senhor falava, de olhar para aquela situação e ver que era um mistério de Deus. Então, realmente, nós não temos aí, Deus não escolheu um homem qualquer. Mas aí eu até queria que o senhor falasse, padre, muitas vezes, né, a gente... Às vezes acontece da gente ter dúvidas do culto que é devido a São José, porque nós temos lá Jesus, como Deus, Maria, e logo após a igreja fala de que não há santo mais importante depois da Virgem Maria do que São José. Então, assim, como que é este culto, né? Acho que tem nomes. Isso. O culto devido a Deus, as pessoas da Trindade, nós chamamos de latria, culto de adoração. A Cristo, ao Espírito Santo, que são as duas pessoas da Trindade que têm missões junto à humanidade. O Verbo que se encarna e o Espírito que é derramado. E neles, obviamente, se adora ao Pai. Então, latria. A Virgem Maria, porque a Virgem Maria em si é um grande mistério, concebida sem pecado, mãe do Senhor, e aquela que concede a natureza humana ao Verbo, portanto, é a grande partícipe do mistério da encarnação, do que na teologia a gente chama de união hipostática. Né? O encontro, a união de hipóstase. Hipóstase é a natureza. A humana e a divina se encontram nele. E de onde vem a humana? De Maria. Então, o culto a Maria é chamado de hiperdulia. Grande, hiper é grande. Dulia, reverência. Hiperdulia. E o culto a São José é chamado de protodulia. Ou seja, após a grande reverência, há uma primeira. Proto é primeira. Primeira dulia, São José. E depois o culto a todos os outros santos, né, os apóstolos, mártires e aos anjos, nós chamamos de dulia, reverência. Então, isso é importante para que a gente distinga, para que a gente entenda o culto como um ato de afeto. A grande acusação protestante contra o catolicismo, né, com todo respeito aos irmãos protestantes, mas eles tornaram o culto um objeto de razão e esqueceram que ele também é um objeto de afeto. Então qualquer culto é adoração na mente de um protestante. Mas calma lá, o ser humano não se relaciona assim com as realidades. Os nossos afetos, eles se adequam à natureza daquele com quem eu estou me relacionando. Então, o seu afeto para com o esposo é diferente do seu afeto para com o filho, que é diferente do afeto para com um amigo. Então, o grau de reverência, a profundidade, a extensão de reverência e de afeto muda de acordo com o papel da pessoa. Então, a nossa relação com Deus, obviamente, uma vez que estamos na graça e no Espírito, a nossa relação com Deus, obviamente, é distinta da nossa relação com Maria, que é diferente da relação com São José e de todos os outros. Só que nós estamos falando de uma relação com seres, né, com entes, vamos assim dizer, que transcendem a nossa realidade, que não estão aqui, que estão nos céus. Então, esse relacionamento só pode se dar em forma de culto e devoção. Então, é um culto aquele que prestamos à Virgem Maria? Sim, porque é a única forma que nós temos de nos relacionar com quem não está aqui. Só que por ser culto, é de adoração? Óbvio que não, porque ela não ocupa no nosso afeto um lugar que Deus ocupa. Exatamente. E a medida desse afeto? Bom, a medida desse afeto é compatível com a medida do papel
deste personagem da fé na obra da salvação. Tudo é em relação a Cristo. Nós nos relacionamos com eles na medida em que Cristo se relaciona. Exatamente. Então nos relacionamos com o Pai numa relação de adoração porque Cristo adora, ama o Pai. E nos relacionamos primeiro com Maria, ou seja, hiperdulia, porque o Verbo chega no mundo relacionando-se com ela, é no ventre dela. E ao sair do ventre dela? Vamos assim dizer, os olhos do menino Jesus vêm a quem? Primeiro a São José. Vem primeiro a ele, por isso proto-dulia. Entende? A igreja faz o que Cristo faz. A igreja é a extensão de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então, se o corpo chega no colo dela, nós não podemos estar em outro lugar que não ali. E se o corpo quer ser cuidado, criado, sustentado, nutrido, né, educado por ele, nós não podemos. Quem somos nós, né? Quem somos Exatamente. nós. Então, foi Deus que dispôs as coisas assim. Não é invenção da cabeça. O povo diz assim, isso é coisa da cabeça da igreja. Né? A igreja tirou da cabeça dela. Tirou mesmo. A cabeça dela é Cristo. Ótima resposta. É dali, né, que a gente tira. Todas as respostas, tá certo. Tem uma pergunta aqui, padre, da Kimi. Ela pergunta, até nós já falamos sobre isso, né? O pai de Jesus, São José, morreu antes da crucificação de Jesus? Sim. A gente já falou isso anteriormente, respondeu, né? Por certo que sim. Eu queria só citar a pergunta dela, agradecer todo mundo que está aqui com a gente na live. Nós estamos chegando aí no fim dessa live. Queria que você... Novamente, aí estou falando para você, compartilhasse essa live, esse conteúdo aqui que a gente tem trazido. Mas nós continuaremos aqui ainda, porque temos muito ainda para falar de São José. São José traz grandes ensinamentos para a gente, mesmo no silêncio dele. Então, na próxima semana aí, eu espero por vocês também. Mas eu queria falar uma coisa antes, que a gente tem falado aqui, dessa questão do escondimento e do silêncio do São José, como nosso auxílio. Porque São José foi esse cuidador da Sagrada Família, né? Foi aquele que defendeu, que protegeu protegeu do perigo, como o padre falava, na fuga para o Egito. Então, cuidou da Virgem Maria, cuidou de Jesus Cristo. Por que não cuidaria de nós? Então, de São José como nosso intercessor. Aqui no nosso tempo de quaresma, usar, né, dos atributos que a igreja nos dá, dos filhos que a igreja nos dá para nos ajudar a rezar, para nos ajudar a encontrar Cristo. E como o padre dizia, foi Cristo que quis ser educado pelas mãos de São José. Foi Cristo que escolheu, que adotou São José como pai, né? Pai adotado, podemos dizer assim. Então vamos continuar falando aí do nosso patriarca, do nosso patrono aí, né, de São José, como pai, esposo, filho de Deus também, da missão de São José na igreja. Padre, o senhor tem alguma coisa aí para... O grande título é São José Pater et Custos, pai e protetor, né? Vamos invocá-lo. Muito se fala em pedidos à providência de Deus. Na verdade, a gente reza às vezes o terço da Divina Providência, pedindo providência. Invoque São José para a providência. Há um relato, eu queria até encerrar lembrando desse relato, na cidade de Santa Fé, lá na Califórnia. É muito conhecido. Se vocês pesquisarem aí no buscador na internet, vocês vão achar. Escreva Escada de São José. É um dos milagres mais estarrecedores e que é atribuído a São José. Há uma igreja nos Estados Unidos, em Santa Fé, na Califórnia, nos Estados Unidos. As irmãs mandaram construir a igreja e ela foi construída com o coro, né, o mezanino ali no fundo. E quando a obra ficou pronta, elas perceberam que o construtor esqueceu de colocar uma escada para acessar o coro, não tinha como chegar lá. E aí elas começaram a chamar vários carpinteiros da cidade ou da região, e pelo tamanho da igreja, o tamanho da capela, que era pequena, e a altura do coro, não tinha a menor possibilidade de construir uma escada para acessar. Teria que quebrar as paredes, refazer, e as irmãs resolveram fazer uma novena a São José. Apareceu misteriosamente um carpinteiro batendo no convento, diz que soube que as irmãs estavam procurando um carpinteiro para fazer a escada. Elas nem tinham divulgado na cidade, mas pensaram, bom, a gente chamou outros carpinteiros aqui próximo, talvez tenha sido recomendado. Elas contrataram ele e disse, olha, você então faça. Ele se ofereceu e disse, eu consigo fazer uma escada.
A única coisa que eu peço é que eu trabalhe com a capela fechada e todo o tempo que eu estiver trabalhando, que ninguém entre nela. E aí ele chegou e elas disseram, bom, a gente lhe paga então no final. Em uma semana, em pouquíssimos dias, a escada estava pronta. As irmãs chegaram um dia na capela, a escada estava lá e o carpinteiro simplesmente desapareceu. Elas acharam estranho, porque um carpinteiro trabalhando, geralmente se ouve o barulho, né? De martelada, serrote. Silêncio absoluto na capela, não se ouviu nada. E a escada está lá, até hoje. Uma escada que anatomicamente é um absurdo. Todos os engenheiros já procuraram. Ela não tem um eixo no meio, vocês têm que ver a foto. Não haveria possibilidade física da escada estar em pé. Não tem um único prego. A madeira não é do continente americano. Não existe aquela madeira ali. E simplesmente é atribuída a São José. Provavelmente uma aparição. Que história linda, né? Vamos terminar com essa história linda, então, pedindo a intercessão de São José sobre as nossas vidas e continuaremos falando de São José na semana que vem. Eu aguardo vocês. Já pensa aí nas suas dúvidas, nas pessoas que você quer chamar para essa live para conhecer um pouco mais de São José, tá bom? Que Deus abençoe você e eu espero você na próxima semana. Fiquem com Deus.